Gente, antes de começar essa entrevista, eu tenho que dizer uma coisa, que eu e aqui o Wilton Lacerda, a gente tava conversando horrores, agora que tá sendo pra valer, porque a gente vai botar um pouquinho dos papos em dia, eu tô adorando, é um prazer conhecê-lo, e vamos começar as apresentações. O Wilton Lacerda, além de roteirista, ele é diretor e ator. Ele veio aqui em passagem para João Pessoa e eu não pude perder essa oportunidade. Já acompanho o trabalho dele há um tempão. Eu disse, Wilton, chega para cá, vamos gravar uma entrevista, nem que seja rapidinho, para a gente registrar esse momento aqui na cidade. Wilton, prazer em conhecê-lo, viu, querido? O prazer também, Fabiola. Vamos falar um pouquinho sobre a tua carreira, porque pelo que eu pesquisei, estudei, dizem nas fontes que eu busquei que você começou a fazer jornalismo e depois fez faculdade de teatro e interrompeu. Como é que foi isso para começar o processo de você ser roteirista? Você começou como roteirista já ou já foi como ator? Como é que foi? Conta um pouquinho. A minha formação é muito autodidata, assim, em relação ao roteiro. Era muito mais por uma curiosidade que vinha de outras questões. Mas a primeira vez que eu coloquei em prática, de fato, o roteiro foi num longa-metragem, foi o Baile Perfumado, assim. Eu já conheci alguma coisa, foi quando eu fiquei muito amigo de Paulo Caldas e de Lírio, e aí eles me chamaram para fazer, para realizar o baile, que foi um trabalho sensacional. Dois queridos também. E a partir daí, assim, tipo, eu saí meio afinando, assim. Tem que lembrar também que nesse momento que eu estou falando, minha época de preparação foi meio a década de 80, é uma época que, para quem viveu esse momento, é uma época meio perdida, assim, foi muito complicado, o país estava muito quebrado. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma insistência de fazer cinema, você estava fazendo jornalismo, eu fazia educação artística, na verdade, eu nem cheguei a escolher ser ator, artista plástico, que eram as duas habilitações que tinham no momento, né? Mas assim, terminou que as urgências das coisas que eu fazia foram maiores, assim, com relação ao jornalismo, eu nunca terminei assim, nunca fiz o TCC, nunca peguei diploma, porque eu já estava meio ocupado, me arrependo profundamente. As pessoas dizem que eu não devia me arrepender, não. Eu disse, podia ter uma vida acadêmica, o pessoal faz, não. Tá muito bom como tá, por favor. Tá ótimo. Mas a partir daí, assim, a partir desse momento que ele começou a trabalhar, acho que teve uma série de coincidências que fazia parte do meio da cultura, né, pernambucana, e eu acho que nesse momento já tinha uma aproximação muito curiosa da Paraíba com Pernambuco em relação às pessoas que faziam, sabe, cinema, sabe, estou falando do elenco, do próprio elenco. O Val da Sarapalha foi um primeiro momento, assim, que os meninos quando foram ver, eles estavam procurando um lampião, é engraçado. Ai, conta essa história, olha, Luiz Carlos, ele vai estar assistindo, eu tenho certeza. Foi a projeção dele no cinema, né? Foi a partir daí que... E é engraçado que eles estavam procurando atores, Recife, João Pessoa é tão distante às vezes, que o Val da Sarapalha passou uns 6 anos para passar lá. Eu já tinha visto o Val da Sarapalha em Salvador, tinha visto no Rio de Janeiro, tinha visto em São Paulo. E quando passou no Recife, foi no Teatro Santa Isabel. E foi na pré-produção do baile. E eu tinha falado, o elenco é sensacional, assim, tem um elenco bastante interessante, não sei o quê. E aí os meninos foram ver, eu nem fui ver. E no final das contas, quando entrou o Luiz Carlos, que era o diretor da peça, ele fez, cara, nosso lampião. E foi assim. O diretor do espetáculo, ele nem estava atuando no espetáculo. Eles foram para ver outra coisa e encontraram, apesar que tá lá o elenco, o Sevilho está no... Sim, grande ator, né, Sevilho. é sensacional, sabe, tá no filme, e foi um encontro maravilhoso, sabe, a partir daquele momento eu acho que teve um momento muito significativo, não só para o cinema feito em Pernambuco, mas talvez para essa aproximação ali entre esse universo Paraíba e Pernambuco, essa aproximação via cinema, mas para o cinema brasileiro, de uma forma geral, sabe? A gente está saindo de uma crise muito grande, né? Sim, e o cinema está tendo uma projeção muito grande, o cinema pernambucano, o cinema paraibano, né? A gente não está só tão limitado à região sudeste, né? Está acontecendo muita produção por aqui, né? Eu acho que, na verdade, assim, esses cinemas que fugiram de um determinado eixo de produção, determinada forma de produção, são os cinemas mais interessantes feitos no Brasil. Aí eu estou falando também de cinema como o cinema feito na Paraíba hoje é um dos mais instigantes que eu conheço. Se você pegar o cinema que é feito na Bahia, também por uma nova geração, o cinema que é feito na Paraíba, o cinema que é feito no Ceará, sabe, assim, o cinema mineiro, e também, tipo, um novo cinema gaúcho, junto com o mais tradicional, sabe, junto com a nova geração do cinema que vem de Pernambuco, e uns olhares novos que existem, sabe, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que quando a gente fala sobre essas coisas que estão fora desse eixo, tem que lembrar que dentro desse eixo existem pessoas que estão fora desse esquema de produção, estão procurando uma alternativa criativa, sabe, em relação ao que eles podem fazer, que linguagem eles colocarem. Então, assim, tem toda uma geração de jovens cineastas, sabe, tipo,
paulistas e cariocas bastante interessante. Acho que o Brasil ele se expandiu muito no sentido de como descentralizar a questão cultural. Você observar o outro a partir daquilo que você produz é muito importante. Com certeza. E me diga uma coisa, mas como é que partiu essa questão do roteiro assim na tua vida? Você já escrevia antes? Como é que surgiu? Foi tudo muito de repente? Não, a minha grande influência de roteiro é tipo uma observação, uma curiosidade, assim, tipo, sabe, ficar olhando tudo. E eu via muito cinema brasileiro também, já naquele momento, então, tipo, o cinema europeu, um determinado chamado cinema de alguns diretores que me encantavam muito. Eu ficava meio achando que forma tinha dentro daquilo que era narrado que me interessava. Eu era muito próximo da literatura, assim, de ler, eu sempre fui um leitor muito... Quanto mais eu ficava muito preocupado, assim, cara, como é que eu poderia desenvolver um tipo de linguagem? Externar sabe? isso, Externar, né? E que também me emprestasse a uma linguagem como o cinema, um determinado cotidiano de fala e de ações que me interessavam, sabe? Tipo, a ação da fala diante da câmera, para mim, era muito interessante, sabe? Sempre foi assim. Imaginar como meus personagens falam, como você cria. Obviamente que eu estou trabalhando também com um círculo de pessoas, geralmente com um círculo de pessoas do quais eu tenho uma afinidade muito grande, assim, que eu gosto bastante. Então isso já me dá uma liberdade extrema, sabe? E é uma equipe muito coesa, né? Uma parceria muito coesa que você já tem há vários anos. Só para ter uma ideia, o público ter uma ideia, os roteiros, a parceria que você tem juntamente com o Cláudio Assis e com o Lírio Ferreira, né? Tem vários filmes, Baixio das Bestas, né? Amarelo Manga, dentre tantos outros filmes. Então é uma parceria muito bacana que vocês têm. Fala um pouquinho sobre esse trabalho de equipe que vocês têm, porque é um trabalho bem em conjunto. O Paulo Caldas também, né? Que a gente até entrevistou no ano passado no Fechar o Anda, que também é um querido. Então fala um pouquinho sobre esse trabalho de vocês. A questão da parceria, acho que é quase que uma necessidade, assim, de formar um grupo de pessoas que necessariamente não precisam se amar, mas precisam se ajudar em determinado momento. Que tem afinidades, né? Tem afinidades, assim, mas, por exemplo, com o Cláudio Assis é uma afinidade, uma parceria muito longa e muito grande, assim, todos os longas de Cláudio Assis foi eu que escrevi. Já foram 5 longas. Sim. A gente já está no 5º longa, que é o Piedade, que está em pós-produção, que está acabando agora, assim, mas desde o Amarelo Manga, assim, com o Lírio a gente, não só eu fiz o filme com o Lírio, o primeiro filme da minha vida com o Lírio e com o Paulo, sabe, como também assim, meu primeiro longa, que é um documentário que é Cartola, a Música para os Olhos, também foi parceria com o Lírio. E a gente fez série para TV, fez o Fim do Mundo há 2 anos atrás, que é do Canal Brasil, que eu amo. Uma série que eu gosto muito, é uma experiência incrível. Então também essas parcerias, elas se perpetuam de alguma forma, elas se ajudam, sabe? Até porque a gente tem necessidade às vezes de ter uma certa confiabilidade, sabe? E apostar muito nas coisas que estão aparecendo junto com essa perspectiva. Agora tem uma coisa junto dessa ideia de trabalhar em parceria, que é como você vai abrindo, por exemplo, assim, por conta de Cláudio, eu me aproximei muito de Matheus no Amarelo Manga. Aí daí eu vou fazer a festa da Menina Morta. Matheus Nachegali? Deixa eu mandar um beijo pra ele. Beijo, Matheus. Manda também. Beijo, ele é maravilhoso. Falei com ele semana passada. Ele tá doidinho aqui pra vir pra Fechar o Anda. Eu disse, meu Deus do céu, vamos trazer ele pra cá. Ele é um querido também. Ele tá com monólogo agora, né? Sim, ele vai assistir essa entrevista também, mas fale, conta. E assim, então isso vai abrindo portas, sabe? De como você se relaciona, pra onde você tá indo, o que é que te interessa. Aí você descobre também, que engraçado, aquilo que você intuía de alguma forma e você investia, terminou dando uns frutos muito interessantes, sabe, de parceria. Eu queria saber uma coisa assim, porque eu sou muito curiosa, acho que você já percebeu. Por exemplo, eu já assisti Baixio das Bestas também e Amarelo Manga, dentre tantos outros filmes que vocês já escreveram. E eu vejo que tem uma temática do cenário nordestino e também a temática das condições que as pessoas vivem e que se submetem devido, por exemplo, a dificuldades. A gente fala um pouco, por exemplo, de Baixio das Bestas, que também foi interpretado lindamente pela Maria Teixeira, que era uma menina nova, que tinha a questão da exploração sexual, com grandes atores também, com Fernando Teixeira, Mano Fialho e a Zezita Matos. Então, assim, e são temas muito fortes, isso. Qual é a tua inquietação com relação a essas polêmicas, assim, por exemplo, de assuntos que precisam ser falados? Né? Por exemplo, nessa situação, nesse contexto de Baixio das Bestas, a Maria era uma menina nova que foi submetida a uma condição de prostituição, de exploração sexual.
fala-se muito também sobre a questão do abuso, da questão do papel feminino nesses filmes e as condições que as mulheres se submetem, acabam sofrendo esse tipo de abusos e de agressões, assim, que são temas que às vezes a gente coloca debaixo do tapete, mas que o filme ele externa isso, né? Assim, e em outras obras de vocês também. Parte de uma inquietação sua? Eu acho que parte da inquietação, talvez de uma geração ou de um grupo de pessoas, de geração é meio ridículo, que interessa a todas as gerações. Sim. Mas talvez em torno do grupo do qual você se alia, no sentido de como você conforma seu olhar, sabe? Eu acho que tem coisas que estão no mundo, obviamente, assim, às vezes o tema em si, ele não é tão importante como qual é a forma que você observa esse tema. Sim. Sabe? Assim, então, para mim, a gravidade do que está em volta precisa ser percebido, talvez seja um dos papéis mais fascinantes da arte, colocando cinema como arte, que nem sei se é arte, sim. Né? Mas de alguma forma é você levar essa inquietação, e essa inquietação ela passar para o que está além de você, que está no público. Ele não é uma confirmação somente das suas ideias, ele é uma provocação para o outro. Sim. Né? Então essa forma de olhar e de como você passar isso, para mim sempre foi muito importante. Assim, você pegar, por exemplo, principalmente essa trilogia principal que eu fiz com o Cláudio, que é o Amarelo Manga, o Baixio das Bestas e o Febre do Rato, sabe? São 3 filmes assim, que de alguma forma, para mim, eles estão dialogando. Sim. Sabe? Aí está passando de um filme extremamente urbano, que é o Amarelo Manga, a gente passa para um universo agrário, mas um universo da cana-de-açúcar extremamente violento, que é o Baixio das Bestas, sim, sabe? E vai cair depois nessa coisa poética, assim, do Febre do Rato. Mas todos 3 são tem uma conexão, né? Uma conexão, e é um grupo de pessoas que vive em volta, sabe, de uma micro-sociedade, onde a partir dessa micro-sociedade você consegue fazer uma leitura de várias coisas que você tem como crítica, que você constrói, que você observa. Então, acho que tem muito isso. Essa inquietação nasce um pouco de você prestar atenção, sabe? A sua curiosidade. Não é só a sua curiosidade, não. A gente também de várias pessoas. É grande em relação àquilo que você faz, que você vê em sua volta, sabe? Que você observa no mundo. Coisas que te parecem injustas, ou pelo menos que precisam ser compartilhadas. Conversar sobre isso, sim, dialogar, né? abrir ficar o diálogo, naquele tabu, sabe? Né? E também assim entender que às vezes você provoca, a provocação ela pode trazer alguns desconfortos que são necessários, assim. Eu acho que se você quer tocar em assuntos e não quer ser não quer criar desconforto, você pode cair numa coisa chamada mediocridade, que talvez seja a coisa mais horrível que existe em matéria de direito. Passar batido, né? Deixar passar batido as coisas. E você passa pelo mundo e necessariamente não conflituou, sabe? Assim, o conflito é necessário. Acho que não sei quem fala isso, assim, ódio não é interessante, raiva vale a pena. Ódio não leva ninguém a lugar nenhum. Sim. Mas você aí um pouquinho de raiva vale. Eu acho que é bom, sabe? Você necessário, né? Olha assim, não, com a raiva eu consigo pensar. Sabe, com uma ódio angústia, né? Uma coisa com assim. Com ódio ninguém pensa. É verdade. Achei isso interessante, vai ficar no meu... Vou anotar depois. Mas olha só, a gente estava conversando sobre o seu processo de trabalho como roteirista, eu queria falar um pouco sobre o seu olhar de diretor. Eu tenho perguntado para alguns diretores que eu entrevisto como é o processo de direção de atores. E eu queria que você falasse uma visão bem particular sua. Como é teu processo de direção que você dirigiu? O mais recente teu filme é o Tatuagem, você já está no processo de seleção de elenco para o seu próximo filme. Então fala um pouquinho sobre a experiência. Como é que é teu processo, assim? Eu acho que existem duas portas muito interessantes, sabe, que você abre, no meu caso, pelo menos, quando estou pensando no elenco, e levando em consideração também para o que você quer, para o que o filme se presta, para o que você está querendo, assim. Acho que não existe uma forma correta de interpretação para cinema. Cinema existe uma forma de interpretação correta para a tua narrativa, o que cabe e o que não cabe, assim, sabe? Eu acho que no Tatuagem, talvez nesse projeto, talvez seja a forma também que eu fiz, assim, me interessa muito algum tipo de anacronismo que está ali entre o naturalismo cotidiano, sabe, com algumas exacerbações, sabe, dos atores. Como é que você controla isso, sabe? Isso no Tatuagem era bem claro. Era assim, você tem atores muito grandes como Irandir, assim, você trabalhar com Irandir Santos é basicamente você trabalhar com um parceiro, assim, que ele um grande ator. Ele é um ator, assim, ele é um ator tão grandioso, assim, ele vem com uma carga de complexidade, de entrega, sabe? Um processo colaborativo, nesse diálogo grande, entre o diretor e o ator. E você pega esse monte de atores, assim, quando ele fez, por exemplo, essa coisa de construir um grande mosaico de corpo, de rosto, de atitude, sabe? Faz muito parte dessa curiosidade. Você vê esses atores e começar a montar, assim, como é que eu quero,
sabe, ver esse universo. Você pegar, por exemplo, assim, era muito engraçado, assim, quando eu estava fazendo tatuagem, que eu fazia teste aqui, Rafael Guedes era o cara que estava comandando os ensaios aqui, mais ou menos. Ele fazia um personagem sempre assim, mas eu gostei tanto, eu disse, não, cara, você tem que fazer parte da trupe, você tá... Ai, né? que coisa linda. A Mariá também tá Mariá, pois é. Nash Laila também, grande faz atriz. Arthur Canavarro, Everton Gomes, sabe? Todo núcleo que está ali em volta do Chão de Estrelas é muito bom. Assim como os outros núcleos, assim. Sim, claro. Porque eu acho que tem uma coisa que me interessa muitas vezes nesse tipo de interpretação, é você saber quem são os atores que te servem, de que forma, sabe? O que eles têm para te oferecer. Né? E como é que aquele corpo, e aquela fala, e aquela atitude, ela se deixa tomar pelo personagem, sabe assim? Porque em alguns casos, às vezes, não é o ator que escolhe o personagem, algumas vezes é o personagem que escolhe o ator. Então essa tática assim funciona muito, assim, no tatuagem para mim foi muito bom, e você ter a ajuda de alguns atores que estavam ali por trás, sabe, ter uns preparadores de elencos, uma equipe de assistência incrível, sabe. A Amanda Gabriel foi uma pessoa super importante no Gente, eu tenho que conhecer essa Amanda. Sabe, todo mundo fala da Amanda Gabriel. Eu entrevistei a Maeve Jenkins no ano passado também, e ela falou, Amanda, uma preparadora incrível. Eu digo, Amanda, a próxima, viu? Tá na listinha. Mas conta, fala. Né? Então, assim, eu acho que se você está atrás do teu projeto, tudo isso tem que ser pesado, assim. Eu acho que como você compõe esse elenco, quem são essas pessoas, sabe? Qual é tanto a musculatura como é o perfil que elas têm, sabe? E tudo isso também tem como lugar numa espécie de, não sei se a palavra é mais adequada, mas uma espécie de família. Sim. Sabe, porque assim, quem já viveu um set, sabe que um set é uma coisa muito puxada. Sabe, assim, são 12 horas de trabalho diário que você fica trancado com a equipe que... Se esquece do mundo, né? Cada dia parece que tem, assim, 80 dias, né? Quando termina, dá uma espécie de depressão, assim. Oi? Acaba. Oi, né? Gente, olha, para encerrar, eu queria agradecer, porque eu sei que você veio corrido, veio para fazer trabalhos, ver familiares e tudo, e você deu esse pouquinho de espaço, daqui a pouco você já está indo embora para Recife, mas a gente se encontra na semana que vem. Que a gente vai assistir Grandes Sertões Veredas com Caio Black, ele é maravilhoso, é o próximo da listinha também de entrevistas, e pedir para você, para deixar uma mensagem para as pessoas que querem seguir esse caminho do cinema, por exemplo, diretores, roteiristas, atores, o que você pode falar em poucas palavras pela tua experiência, qual o conselho que você daria para essas pessoas? Eu acho que talvez a coisa mais importante, quando você escolhe trabalhar no mundo audiovisual, mas talvez não é nenhum conselho, mas talvez uma constatação, e tudo que você faz na vida, assim, sabe, é uma espécie de insistência constante, sabe, uma curiosidade sem limites, sabe, e um incômodo perpétuo, assim, porque sem essas três coisas é muito difícil. Então, assim, continua, assim, às vezes parece que não vai dar certo, assim, mas às vezes você surpreende, assim, cara, foi incrível, assim, a insistência deu alguma coisa. Se a gente desiste muito cedo, não é bom nem para o espírito, nem para o corpo. Como a gente estava falando, parece que passou batido, né, não vivenciou aquilo ali, passou as dificuldades, mas não encarou, né, assim... Ok, e Fabiola, muito obrigado, prazer em conhecer também. Meu querido, prazer também, adorei você, viu? Gente, olha, a gente vai ter mais entrevistas daqui no decorrer do canal, vocês vão acompanhando, que tem muita gente bacana que a gente vai gravar, viu? Tchau. Tchau pra você.